Listeria monocytogenes é uma bactéria gram-positiva pertencente à família Listeriaceae, que cresce em presença ou na ausência do oxigênio, ou seja, ela é anaeróbia facultativa. As células têm a forma de pequenos bastonetes e a sua mobilidade é conferida por flagelos. Consegue crescer em ambientes com temperaturas ótimas de crescimento entre os 30 e 37 graus. Esta bactéria consegue crescer em ambientes com valores de pH entre 4,3 e 9,4, mas dependendo do ácido e da temperatura do alimento, a gama de pH de crescimento pode variar e apresenta taxa específica de crescimento máxima a valores de pH entre 6 e 8. O agente penetra no organismo por meio da ingestão dos alimentos contaminados. Atinge o trato intestinal, aderindo-se à mucosa e invadindo. Em seguida, é fagocitado por macrófagos, rompendo estas células e produzindo septicemia. Quando isto ocorre, os micro-organismos podem atingir outras áreas do organismo, podendo envolver o sistema nervoso central, coração ou outros locais. Nos últimos 20 anos, foram descritos vários surtos de listeriose associados ao consumo de diversos alimentos, como saladas, patês, queijos, leite pasteurizado, camarões e manteiga. No entanto, os produtos que representam o maior risco são aqueles cujo processo de fabricação não inclui qualquer etapa de eliminação da bactéria e cujas matérias-primas apresentam elevadas concentrações. Fatores de risco adicionais são a sua capacidade de crescimento da bactéria no produto e a ausência do processamento do mesmo antes do consumo. Nos adultos e nos recém-nascidos, as manifestações clínicas de listeriose descritas com maior frequência são septicemia ou infecções meníngeas. Nas grávidas, a infecção ocorre geralmente no terceiro trimestre de gestação e os sintomas confundem-se com os de uma síndrome gripal. Estas infecções resultam frequentemente em aborto ou parto prematuro. O número de células necessária para causar a infecção não é conhecida, mas os dados epidemiológicos existentes sugerem que seja elevado. Os alimentos implicados em alguns surtos apresentaram concentrações superiores a 103 células por grama. O longo período de incubação, em alguns casos superior a 70 dias, dificulta a determinação da dose infecciosa. A antibiótico-terapia é necessária no tratamento da infecção e a ampicilina, em associação com a gentamicina ou o sulfamethoxazol trimmetoprim, são os antibióticos mais utilizados. Com a finalidade de prevenir infecções de origem alimentar por Listeria monocytogenes, é necessário que haja um controle no local de processamento do alimento, uma vez que essa bactéria é encontrada distribuída amplamente na natureza, podendo desenvolver em ampla faixa de temperatura e de pH, além de ser uma das células vegetativas de maior resistência térmica, deve-se prevenir sua entrada no ambiente da indústria de alimentos. Com isso, deve-se fazer o controle do micro-organismo no ponto de origem da matéria-prima, através de medidas que minimizem as chances de contaminação. É conhecido que garantir a ausência da Listeria monocytogenes em todos os produtos é uma tarefa impossível. O cumprimento das boas práticas de higiene é essencial para o controle da contaminação do ambiente de processamento, em particular da contaminação cruzada entre matérias-primas, superfícies, equipamentos e alimentos prontos a consumir. Na análise de listeriose, o diagnóstico convencional e o diagnóstico molecular são de grande importância. Uma técnica muito utilizada é o enriquecimento a frio, que é baseado na taxa de recuperação de bactérias em temperaturas de 4 graus Celsius. Entretanto, o prolongado tempo de incubação necessário para a obtenção de resultados foi a sua principal desvantagem, especialmente em situações de surto, o que veio a estimular a utilização de testes antimicrobianos com meios seletivos. O meio para enriquecimento deve ser escolhido considerando o tipo de amostra em teste, a qualidade e quantidade do agente possivelmente presente e o tipo de microbiota acompanhante, ou seja, os meios de cultura poderão variar de acordo com a natureza da amostra a ser analisada.
Nas últimas décadas, a utilização das técnicas de PCR para detectar e identificar a Listeria monocytogenes tem se demonstrado muito eficiente.